Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, uma excelente boa noite! São agora 18 horas e 31 minutos, horário de Brasília, do dia 16 de novembro de 2018. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach e economista da Mais Money, e venho trazer para vocês aí o fechamento do mercado, o fechamento do Ibovespa, com as notícias relevantes no Brasil, no mundo, que foram relevantes para que fizéssemos da nossa bolsa nessa sexta-feira enforcada, um dia excepcional, um dia muitíssimo bom, o que já havia comentado ali na abertura do mercado, que se a gente conseguisse engatar aquele rompimento de 86.200, os 86.700, a gente ganharia aí a pressão necessária para poder dar uma engatada. Só o que me deixava um pouco reticente era a questão do volume, mas nada disso, não quis nem saber o mercado de hoje, simplesmente ele pegou um dia enforcado, todo mundo achando que ia ser um dia tranquilo, um dia calmo, sem muita movimentação. Mentira! O mercado deu uma disparada, correu, botou o volume para dentro forte, muito em parte aí pela questão da notícia da nomeação ali praticamente, né, do diretor do Santander, e ele que é um candidato ali, é um candidato que eu digo a posto do BCI, foi confirmado, liberal, então um viés que o mercado gostou bastante. Essa definição fez com que os mercados lá fora, as ADR, já corressem bem, já dessem uma boa caminhada positiva, e fora essa questão aí, a gente teve também, fora essa questão dessa nomeação do magnânimo, a gente viu aí o futuro presidente do BC que vai substituir o Roberto Campos Neto, que vai substituir Ilan Goldfan. A gente teve as questões de Estados Unidos e China, que também vieram para nos auxiliar com as declarações aí do Trump, falando que a China gostaria realmente de vir a fazer um acordo. Isso aí faz com que o Trump segure um pouco a onda de colocar ali a taxação sobre os investimentos, sobre os produtos chineses, e deixou também os mercados internacionais um pouco mais felizes. E aí, de manhã, a gente ainda estava um pouco mais modorrento, um pouco mais tenso o dia, apesar da gente estar aqui com um nível, o nosso índice futuro estava rodando em alta, o mercado lá fora, pelo S&P 500, já demonstrava um pouco de tensão ainda, um pouco de aversão a risco, pelo próprio S&P 500, VIX, o índice do medo, mas depois isso aí foi literalmente após a abertura do Dow Jones, ainda abriu, ficou negativo, as coisas começaram a dar uma clareada por lá, reduziram, a gente chegou a ter momentos, como a gente está tendo ainda está rolando pregão de lá, as bolsas continuam rodando aí, Dow 30 no positivo, S&P 500 no positivo, Nasdaq que estava menos 1 e lá vai fumaça de baixa, está 0,02 de queda. Então essa melhora norte-americana foi se traduzindo em mais compras aqui para o nosso mercado, e aí tudo esse cenário, toda essa movimentação de notícias fez com que a gente acabasse performando muitíssimo bem, e desse essa corrida espetacular que foi hoje aí, com volume superando todas as projeções possíveis aí, bacanas, e que bom, porque a gente consegue praticamente nessa semana que fechou com uma semana excelente de alta, a gente está falando de uma semana que bateu os 3,13% de alta, engoliu a semana passada que a gente teve negativa, que ficou na faixa de 3,14%, na verdade ficou com 3,36% essa semana, já ajustado aqui com os outros fechamentos que ainda não tinham acontecido. Então 3,36% ficamos acima do que tivemos de fechamento negativo na semana passada, engoliu, ou seja, essa semana acabou aí englobando toda a queda que a gente teve da semana passada, e aí a gente abre caminho para uma semana que pode vir a ser positiva, dando oportunidade para o nosso mercado. Boa noite, Cristiano! Seja bem-vindo aí. Boa noite, Tchê, também, seja bem-vindo. Isso faz com que a gente deixe uma projeção aí bem interessante para o nosso mercado, dando condições de novas altas, rumando aí para o topo histórico, na faixa de 89.598, 89.600 para arredondar, e até podendo bater os 90.000, 91.200,
os 92,5 que vem sendo ventilado, e muitos até os mais otimistas, faixa de 95, 100 mil pontos. Tudo é possível. Agora a questão é que a gente vai galgando pedacinho a pedacinho. Aqueles que esperavam que quando atingisse 89,5 como atingiu, fosse explodir para os 90, 90 e pouco, viu que não é bem assim. O mercado deu uma pancada para baixo, deu um susto na galera, voltou até a região dos 84 mil e voltou a ganhar pressão. Precisamos de 2 dias apenas, foi o que a gente precisou para recuperar praticamente quase tudo aí. A gente está só a 1.000 pontinhos do topo histórico e com projeção, não só no gráfico semanal, mas como no gráfico diário também, com essa figura fortíssima de alta, a gente fechando no topo. Papéis que estavam com tendências baixistas, como eu havia comentado, propriamente o Banco do Brasil conseguiu correr, reverter e deixar uma condição boa. Os papéis de siderurgia que estavam modorrentos e até propriamente com a queda do vergalhão de aço poderiam sofrer um pouco, não sofreram, pegaram aí a velocidade com essa questão de Estados Unidos e China podendo entrar em um acerto, em um caminho do meio, e rodaram bem. Vale também rodou bem, ou seja, bancos fluíram. Petrobras continua o seu percurso altista, foi aí a mais de 3% ao longo do dia, foi fechar com 2,78 de alta. Então, todos esses papéis acabaram rodando bem, volume bom, tudo rodou da maneira como deveria. Não saiu nenhuma notícia a respeito da Previdência, porém, ainda continua o viés de que isso venha realmente a acontecer, e nessa toada a gente mantém o viés positivo. Então, que espera-se que Roberto Campos Neto mantenha uma política liberal, Paulo Guedes rodando, estão botando nomes que o mercado vem aceitando com tranquilidade, como comentei, as ADRs ontem no feriado aqui no Brasil, mas lá as ADRs nos Estados Unidos rodaram e estavam rodando bem, havia essa projeção de que poderíamos ter um dia bom, concretizou muito melhor, porque acabaram aí com fluxos positivos. As questões de notícias positivas deram impulso, as notícias aí do Trump, China, melhoraram. E como não tinha, digamos, aí, os vendedores viajaram, foram para o seu feriadão, os compradores estavam de plantão e entraram firme no mercado e deram esse suporte bacana. Também a gente teve aí o IBC, que saiu no dia de hoje, mais 1,74 no terceiro trimestre, o IBC que é uma projeção, como se fosse uma prévia do PIB, então ele também reportou bacana. E só para vocês terem uma comparação, em setembro a alta havia sido, tivemos uma queda de 0,09%. Então essa alta demonstra uma força, um potencial de recuperação da nossa economia. Então tudo rodou bem, obrigado, foi tudo bem positivo e deixou aí bons sinais para que a gente tenha, como eu já comentei para vocês aí, o potencial de atingir na próxima semana topo histórico e até ir acima disso. Vamos com calma. Segunda-feira é mais um dia enforcado, terça não vai ter pregão, mas temos quarta, quinta e sexta ainda para rodar. E aí a gente tem aí papéis dando gatilhos interessantes, revertendo sinais que estavam ficando pesados aí para possíveis vendas. Ibovespa também acabou, a curva média de 8 estava perigosamente querendo se encostar na média de 20, de cima para baixo, que indicaria potencial de queda. Não fez, reverteu, deu uma abertura ali, a gente consegue ganhar um pouco de fôlego e um suporte importante nessa faixa de 86.500 pontos, 86 mil, se torna um bom suporte, 2.500 pontos aí abaixo, 2.000, 2.500 sustentam a gente. Se houver queda por causa dessa alta pesada na segunda-feira, não se desespere, até essa região de 86,5 ainda está ok. Se a gente segurar em 87.300, então melhor ainda, beleza, galera? Então vou pedir para que vocês, a gente começar aqui a falar de mais detalhes com relação aos mercados internacionais e dissecar a parte gráfica para você, que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conheça, com aqueles seus amigos, aqueles que se interessam pelo mercado de ações, que querem cada vez mais aí esclarecer dúvidas, conhecer a respeito desse mercado que abre oportunidades para bons ganhos. Hoje os investidores mais conseguiram aproveitar bem. Quarta-feira a gente não tinha ido dos melhores, é aquilo, bom mercado é assim mesmo, mercado tem dia que parece noite, tem noite que parece dia, e aí a gente conseguiu hoje um dia bem bacana, conseguimos suplantar aí
quarta-feira e deixamos uma boa condição para a próxima semana com algumas operações aí rodando em aberto. Então, peço para que você compartilhe, explane cada vez mais para que a gente divulgue e diretamente, né, a gente faça com que o mercado de ações se torne mais conhecido e menos mitificado de maneira negativa, como questão de cassino, aquelas loucuras todas. Você tem potencial, se você não conhece o mercado, para atingir ganhos com uma relação risco-retorno bacana, quer seja estudando por conta própria ou com acompanhamento, claro, de um consultor. Você pode atingir isso de maneira mais rápida, mas você gosta de estudar e tem tempo para isso? Maravilha. Não tenho tempo, não tenho disposição, só queria ver meu dinheiro render? Também aqui é o seu lugar, fale conosco e vamos agitar isso, beleza, galera? Então, já depois do pedido para que vocês compartilhem, divulguem esse canal aqui de educação financeira com diversos vídeos, vamos diretamente aos números. Vamos lá? Então, beleza, pessoal. Vamos falar aqui primeiro do nosso mercado rapidamente. A gente teve aí o Ibovespa 88.515,27, mais 2,95% de alta. Eu já comentei o volume de 16,08 mil, volume excelente, excepcional, muito bom para um feriado enforcado, espetacular, né? Uma sexta-feira que todos estavam dando como galinha morta, não foi, foi bom. Demos essa corrida bem interessante, abrimos já, como eu falei, esse potencial para mais. E com relação aos mercados lá fora que estão rodando, a gente tem aí o Dow 30 agora 0,61% de alta, S&P 500 nesse momento 0,37% de alta, lembrando que a bolsa de lá não fechou, né? Tem uma horinha de pregão para rodar por lá. Nasdaq mais 0,06% de alta, o S&P 500 VIX, o índice do medo que eu comentei com vocês de manhã, estava 2,85% de alta, demonstrando um nível de aversão a risco ligeiramente alto. Reverteu totalmente, a gente está aí com uma projeção dele, nesse momento está rodando com uma queda de 7,71%, levando uma projeção de que a gente tenha uma entrada boa de capitais, como já tivemos, e mais, né? O próprio Trump já havia falado que tem potencial de botar bilhões de dólares aqui, fala-se de tsunami, fala-se de entrada de capitais gigantes aí, tem potencial. Agora, ter cautela, uma coisa que eu vi, que me deixa sempre de orelha em pé, a questão do saldo de investidor estrangeiro, que está negativo nesse mês até o dia 13 de 1,6 bilhão de reais, e isso aí se contrabalanceia com a entrada de pessoa física de mais de 2 bi nesse mesmo período. Então eu digo a você, amigo, você amiga, investidor, investidora, que se posiciona, que está posicionado pesado no mercado, não fique nessa onda de ficar também só comprando em topos históricos, sem ter um controle de stop, uma relação de risco-retorno bacana, comprar para filho, vai devagar, porque os investidores estrangeiros estão negativos e eles não ficam negativos à toa. Eu sempre comento a vocês que a última vez que a gente ficou negativo nesse nível, a gente desceu a ladeira em questão de mais de 15, 16% de índice. Então, fica de olho, vai suave e vamos ver se, porque a gente tem sempre esses 2 dias de atraso, que eu falo que são horríveis, mas enfim, são as regras que a gente tem aqui atualmente. Nada que não pudesse ser mudado. Mas a gente ainda tem esses 2 dias de atraso, vamos ver se os investidores deram uma comprada forte para dar essa nova engatada, esse novo potencial que a Bolsa demonstrou hoje que tem condição de ir. Beleza, galera? Então temos condições para mais e temos aí força para isso. Vamos ver só se os investidores estrangeiros mudam a visão, não fica só pessoa física, a galera nacional, que senão aí eu já vi essa história e isso é doído, galera. Então, vamos tranquilo, os investidores mais sabem aqui que eu boto bastante day trade, coisas para segurar, eu tenho colocado uns swingzinhos aí, com umas condições bacanas, que a gente vê uma relação risco-retorno bem atrativa, devagarzinho a gente vai posicionando, mas com uma relação risco-retorno boa e aquela cautela que a gente não deixa de ter. Com relação aí que a gente teve de dólar, a gente viu o dólar hoje dar uma recuada aí, o contrato de dólar futuro de 1,10 e o comercial teve uma queda de 1,32%, cotado aí a R$ 3,738, indo abaixo de 3,75. E aí isso acabou pesando
fazendo com que a Suzano fechasse em queda, chegou a estar caindo bem, conseguiu recuperar, mas foi fechar em baixa. A Gol, que estava meio modorrenta, né, o dia inteiro, ela abriu com um gapzinho ali bem bacana de alta, mas depois aí veio perder força, caiu, depois recuperou, foi fechar ali levemente, né, estável, nada muito gigante, chegando numa areazinha de briga ali, a Gol, mas conseguiu aí com essa queda do dólar dar uma sustentada para cima. Um outro dado que eu acho bem interessante de comentar é a questão dessa briga com relação à taxa de juros norte-americana, dos treasuries, e que isso acaba irrigando o mercado, se a gente tem um potencial de manutenção de taxa ou de queda, né, nessa reunião que vai acontecer em dezembro, ou mesmo um potencial de que vai enxugar, né, os dinheiros que iriam pipocar aqui no nosso mercado, nos mercados mundiais, se a gente tiver realmente essa alta. Então, porque você acaba melhorando as rentabilidades de títulos de renda fixa considerados os mais seguros do mundo, de 10 anos, as curvas de juros futuros acabam dando uma subida, isso fica atrativo e aí a galera desloca o capital para onde é mais tranquilo e tem uma previsibilidade maior de retorno. Então, nessa leva, o que acabou também rodando positivo foi um viés de que a gente talvez haja aí uma manutenção nessa taxa de juros. Está começando a correr um viés para essa ponta. Dados norte-americanos estão vindo um pouco mistos, alguns bons, outros nem tanto. Então, nessa mescla, nesse cenário, questões dessa guerra que ainda não se resolveu entre Estados Unidos e China, está para se resolver, mas ainda não se resolveu. Ela está querendo segurar um pouquinho e essa ideia também está trazendo recurso. Se realmente houver esse aumento, bate-se os mercados mundiais e os emergentes vão sofrer. Ponto. Se isso não ocorrer, se a gente tiver aí realmente essa questão de instabilidade da taxa de juros, não houver aumento, a gente tem potencial de entrada de mais recursos e vejo que até a galera está querendo dar uma antecipada nisso. Vamos ver. São cenas para os próximos capítulos, galera, mas para uma sexta-feira que é enforcada, eu digo que a gente teve bastante emoções no dia de hoje. Eu vou passar para vocês agora as maiores altas e baixas, volumes mais negociadas no dia de hoje. As maiores altas aí correram com a Eletrobras, tanto a ordinária quanto a preferencial, 864, 764 de alta, elas acabaram performando muito bonitinhas no dia de hoje. Estácio também rodou bem aí, Estácio foi a segunda maior alta do dia, 764 de alta para ela, a Elet 6 fez 715, performou nas maiores, mas ficou em quarto lugar. Mas a Estácio hoje ela acabou rodando em 23,37, tem potencial se passar de 23,60 de atingir R$ 24,20, que foi o último pico recente dela, R$ 24,27 dentro dessa região. E aí, se vir a romper, pode buscar aí 25, 26 reais. Campo de baixa, suporte nessa faixa de 23 reais e não abre. E se vir a perder, a gente pode cair para 22,50. Com relação a Elet 6, eu vou falar da PNA, ela que deu uma corrida maravilhosa no dia de hoje, foi a R$ 28 reais. Depois que ela conseguiu passar dos R$ 27,30, 27,27, foi o último pico recente, uma região de resistência forte, conseguiu ganhar pressão de compra e foi para esses 28,02 muito bons e acaba aí deixando potencial para atingir aí 28,70 e até mesmo 29,62. Boa noite, Paulo! Seja bem-vindo aí ao nosso fechamento do Ibovespa. Tendo dúvidas ou querendo saber de alguma informação, fica à vontade para deixar aí o seu comentário, a gente vai falar a respeito. Então, a Eletrobras deu essa boa pancadinha para cima hoje. Também tivemos outros papéis aí, como falei mais cedo, da parte das siderúrgicas, GGBR4, dando uma boa corrida, 16,23, a Gerdau Metalúrgica 7,90, também caminhando 5,75, deixando uma posição bacana de reversão aí para cima. Só vai ter um pouquinho de briga aí, mas não é nada desesperador, não é nada que nos deixe aí tenso. Boa noite, Márcia! Bem-vindo aí ao nosso fechamento, seja bem-vindo, um grande abraço para você. A gente que viu
aqui a parte da Gerdau Metalúrgica atingindo ali próximo da região de 7,93, que é uma área de resistência. Se vir a romper essa faixa, os R$8, pode atingir 8,15, até mesmo R$8,30, que seria bem bacana, bem legal, deixando aí de passagem a média de 200, que está lá na casa de 7,40 agora. Abrimos uma distância boa e considerável para essa média de 200 períodos, e aí o canal de alta está aberto, principalmente porque a gente passou por cima aí da média de 20, que estava em R$ 7,80. Dando continuidade às maiores altas, a gente teve Bradesco, ordinária, 5,55, e Eco Rodovias, 8,92, Ecor 3, fazendo 5,31 de alta, conseguindo aí passar pela região de 8,80 também. Passando de R$ 9,00, a gente engata com esse ativo para bater aí a faixa de R$ 9,15, R$ 9,30. Fica bem legal. As maiores quedas, a gente teve poucas quedas no dia de hoje, tivemos só 6 papéis que pertencem ao Ibovespa em baixa, e dentre eles a gente teve JBS, que deu aquela corrida alucinante por causa do balanço hoje, acabou aí não conseguindo aproveitar muito dessa corrida, deu uma realizada, 1,58 de baixa, mas nada desesperador comparado à alta que deu na quarta-feira. Com relação à própria Suzano, boa noite, Cristiane, seja bem-vinda aí ao nosso fechamento de Ibovespa. Esteve a Suzano 38,60, 1,40 de baixa, o ativo que acabou sofrendo um pouco com essa questão de queda do dólar que nós tivemos hoje e não conseguiu romper aí a barreira da média de 200 períodos, que está em R$ 39,30. Então, precisaríamos ir acima dessa faixa, de 39,50 para ficar redondinho, e aí poderíamos atingir novos níveis, como eu já vi comentando na abertura, de R$ 40,90 até mesmo R$ 42,20, onde ficaria bem bacana aí. Na quantidade de queda, Cielo, mais um dia de paulada aí pro ativo, dessa vez foi pequena, deixando uma figura de possível reversão para compra. Vamos ficar atentos a isso. O ativo fechou 9,75, fez a mínima em 9,32. Vamos ver. Se conseguir passar desses 10,03 ali na próxima semana, pode abrir uma recuperação para 10,40 e até mesmo podendo chegar à região de 10,90. Então, vamos ficar espertos se ela pode recuperar. Não é garantia? Pode. Campo de baixo, vira a perder aí os R$ 9,32, vai buscar R$ 9,0870, aí o negócio desanda de vez para ela. Maiores volumes do dia, Petrobras 2.579 milhões de reais para ela, Vale ordinária 1,95 e Itaú 1,8. Então, galera, os três aí bateram acima de 1 bi, para vocês terem ideia da questão do volume que rolou hoje, que não foi pouca coisa. Com relação a Vale 3, eu gostaria de falar dela aqui rapidinho. A Vale 3, ela que fez 56,35, eu havia comentado com vocês na abertura, e ela poderia ficar brigando nessa região, não conseguiu romper hoje, mas deixa condições para que possamos ter isso na próxima semana. Então, cuca no lance, atenção, se vir a romper essa região, a gente pode sim buscar os R$ 57,00 até R$ 58,34. Campo de baixo, agora a gente sobe um pouquinho a régua, se perder 55,15, vai buscar 54,30, e aí depois de 54,30, o caldo engrossa, a gente pode ver o ativo cair aí para 53,30 até 52,50 para ser mais redondos. Mais negociadas no dia de hoje, top 3, Petrobras 68.440 negócios, a Vale 50.784 negócios e a Cielo 45.563 negócios. Cielo figurando entre top 3 de mais negociadas, mais uma vez, olho vivo nisso. Galera, fiquem extremamente à vontade para deixar suas dúvidas, a gente vai responder aqui ao longo, não tem problema nenhum. Deixe seus comentários, compartilhem, curtam a nossa página do Facebook, a gente vai alimentando cada vez mais a nossa página do YouTube também, com os vídeos que estão aqui no Facebook, tem muita coisa bacana, a gente vai ter umas aulazinhas para serem divulgadas, mas isso é um negocinho que vocês vão saber daqui a pouco. Um grandíssimo abraço a vocês, muita gratidão pela sua participação, você que está ao vivo comigo, ou você que vai me assistir em alguma dessas redes sociais espalhadas aí que nós temos. Muitíssimo
obrigado. Nos vemos segunda-feira, firmes e fortes, com abertura e fechamento, porque não estaremos aí novamente reunidos. Vamos falar de mercado, vamos falar das projeções que nós temos e aí sim aproveitarmos o melhor que a Bolsa tem a oferecer. Combinado? Um grandíssimo abraço a todos, excelente final de semana, tudo de bom para você e até segunda às 9h30 da matina. Tchau!